Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Estamos dando início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latino-Americano, o LAGET. Eu sou o Dr. Pablo De Nicola e hoje teremos o prazer de ter conosco, que nos irá fazer uma apresentação, o Dr. Wagner Baratella. Dr. Wagner Baratella, ele é médico geneticista com doutorado em genética pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica, médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês e também o diretor-chefe do grupo Gênesis Genomics, do laboratório Fleury. Então, o Dr. Wagner é um grande amigo nosso, né? Nós nos conhecemos de longa data. Mas antes de passar a palavra para o Dr. Wagner, eu gostaria de agradecer ao grupo Gênesis, do Laboratório Fleury, pelo patrocínio e apoio dado ao GET. Gostaria também de avisar que esta aula terá tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. Então, o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer algum comentário, ok? E então, Dr. Wagner, muito obrigado pela presença de hoje. A gente sabe que você tem um tempo aí super ocupado, né? Super requisitado, mas é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, um grande amigo nosso, e eu deixo agora a palavra para você, né? E falando que o tema que o Dr. Wagner vai nos dar o prazer de ter hoje é um tema bem interessante, né? Eu confesso que quando você me mandou o tema da aula, né, Dr. Wagner, eu fiquei bem entusiasmado porque o manejo de clínico, né, com as variantes de significado incerto é um tema bem interessante. Então, muito obrigado pela presença, Wagner. A palavra é toda sua e vamos lá. Ótimo, Pablo. Primeiro quero agradecer esse convite especial. É uma honra estar participando do Get. Faz tempo que a gente combina, né? E tenta planejar, e dessa vez deu certo. Então, muito honrado em trazer aqui uma discussão hoje exatamente das VUS, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com oncogenética, com famílias em risco de câncer e pede teste genético, certamente já encontrou as famigeradas VUS, né, as variantes de significado indeterminado. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje da não só do câncer hereditário em geral, com suas indicações de testagem, mas justamente como a ampliação do acesso aos testes moleculares trouxe um número muito grande de variantes genômicas que a gente não consegue dizer de maneira clara o impacto dessas variantes para aquele paciente, mesmo que elas apareçam muitas vezes em genes que são importantes para a atuação do oncologista, do geneticista que trabalha com câncer. Então, a ideia hoje é explorar um pouquinho os testes, o que eles encontram, possibilidades de resultado, o dilema das VUS e algumas estratégias de redução dessas VUS, né? Algumas já disponíveis na prática clínica e outras que são ainda do âmbito de pesquisa. Então, bom, câncer hereditário, né? O câncer ele é sempre hereditário, a gente consegue dividir, né, os tipos de tumores, e a gente entende que aqueles que são realmente hereditários, eles são a menor parte. Então, a gente vê aqui um trabalho interessante
um estudo prospectivo do Master, né, com vários tipos de tumores aqui à direita. Deixa eu só colocar aqui o meu pointerzinho, pronto. E a gente percebe a participação de variantes genéticas em cânceres diferentes, como mama. A gente vê no vermelhinho aqui as variantes que são patogênicas, e só que aqui a barrinha cinza das VUS, né? Então, dentro dos cânceres hereditários, a gente já percebe aquelas famílias testadas, a presença para todo tipo de tumor investigado, para um painel germinativo, né? A gente percebe aqui uma presença massiva de VUS identificadas, quando comparadas àquelas variantes que já são reconhecidamente patogênicas ou provavelmente patogênicas, que são acionáveis, né? Então, a VUS, ela sempre traz essa dificuldade do que fazer. Então, falando de tumor hereditário, né, a gente divide o universo de oncologia de tumores nos esporádicos, são aqueles clássicos, vamos chamar assim, convencionais, né? Indivíduo, qualquer pessoa pode ter um tumor ao longo da vida, ele geralmente aparece numa idade mais avançada, e não tem uma recorrência tão grande na família. Existem aglomerados familiares, sim, que a gente consegue identificar a presença de pessoas da família com tumor em gerações diferentes, e tem aqueles germinativos mesmo que acompanham uma herança genética bem definida, maior parte das vezes, das síndromes de predisposição, essa herança ela é dominante, então a gente vê gerações sucessivas acometidas, né? Aqui a gente tem um heredograma ah, clássico, né, de uma variante patogênica em BRCA1, como ela segrega ao longo de diferentes gerações, né? Nós temos pelo menos 3 gerações dessa família testadas com indivíduos positivos, alguns negativos e outros positivos, para essa variante de BRCA1, e uma distribuição, né, de mulheres com câncer de mama. Tinha aqui a progenitora da família, né? Essa senhora aqui com câncer de pâncreas aos 60 anos. E na geração seguinte, vários casos de câncer de mama, né? Alguns aqui a gente não tem a idade, de diagnóstico. A gente tem aqui a mais jovem, né? Com câncer, com 38 anos, com câncer de mama. Alguns indivíduos sem câncer ainda, mas com risco, né, de serem portadores da variante, outros testados já sem câncer. Então, isso é um heredograma clássico, né, na distribuição e a segregação de uma variante patogênica em BRCA1. Então, quando é que a gente testa? Quando é que a gente lança a mão dos testes diagnósticos moleculares? Nós temos os guidelines, como o clássico da NCCN, né? Que traz para a gente características que precisam levantar aquela red flag, né? Aquela bandeira vermelha de que aquele indivíduo, aquela família está em risco. Então, uma história pessoal de câncer antes dos 50 anos, né? Pensando na possibilidade de indicar um tratamento diferenciado, aqui no caso de câncer de mama, com inibidor de PARP, testar uma paciente que tem um câncer de mama HER2 negativo, os triplo negativos em câncer de mama, múltiplos tumores primários, síncronos ou metácronos, né? Assíncronos, ou câncer de mama lobular, com história pessoal ou familiar também de câncer gástrico difuso, são alguns exemplos, né? Obviamente o câncer de mama masculino, a ancestralidade, né? Algumas comunidades em especial têm um risco aumentado para câncer hereditário, como os judeus Ashkenazi, é, e mesmo que o indivíduo não tiver câncer, mas uma história familiar importante, com um ou mais parentes de sangue próximos, com câncer de mama antes dos 50 anos, ou mais uma vez o câncer de mama masculino, câncer de ovário, de pâncreas, o de próstata, quando ele preenche alguns pré-requisitos. Então, são os critérios clássicos de testagem, né, de indicação de fazer um teste genético, mas ele, de fato, pode seguir alguns cenários, né? A gente não vai explorar demais isso aqui, porque acho que todo mundo que faz tratamento desses pacientes conhece muito bem os guidelines da NCCN. Mas aí é a escolha do teste genético, né? Eu tenho uma paciente, tenho uma família que preenche aqueles critérios, a gente tem que pensar na técnica utilizada, né?
o que que ela vai identificar de alteração genética se está dentro da minha principal hipótese diagnóstica, que foi formulada com a história pessoal e familiar daquele paciente. Uma das dúvidas que a gente recebe muito em laboratório é: mas que tipo de material que eu testo? Hoje a gente tem a possibilidade de testar o clássico, que é o sangue periférico, a gente testa suave de mucosa, saliva, né, que são amostras de fácil obtenção, que a gente pode mandar um kit para qualquer canto do Brasil, do mundo, da América Latina, e testar uma amostra, de saliva, por exemplo, um suave. Ou às vezes a gente pode usar um tecido mais invasivo, né? Como pele, uma cultura de fibroblastos. Se aquele paciente fez um tratamento que envolveu uma transfusão de sangue, às vezes um transplante de medula óssea, mas eu preciso investigar variantes que não são tumorais, que não são clones hematopoéticos. Eu quero ali um tecido que não está sofrendo esse tipo de interferência. Eu posso lançar mão de uma amostra de pele, alguma coisa assim. Outra pergunta muito comum sempre: painel ampliado, painel direcionado, gene único. Obviamente, isso depende da suspeita clínica que a gente tiver lá no começo. E a abrangência do painel, porque ela varia muito de laboratório para laboratório e dentro do próprio laboratório, como a gente vê aqui no nosso caso, nós temos painéis que são direcionados para mama e ovário, com um número menor de genes, mas que inclui aqueles principais, aqueles genes que são classicamente relacionados e que tem também guidelines de conduta, aqui no caso para mama. Ou à esquerda, aqui em cima, nós temos um painel que nós montamos no laboratório, que ele é todo acionável. Então, quer dizer que os 60 genes testados por esse painel têm alguma indicação, algum guideline direcionando mudança de conduta clínica. Então, se a gente pensar na prática, é um painel muito bem-vindo, né? Porque ele não vai olhar coisas que a gente não pode tomar uma conduta frente a um resultado, ou seja, que não vão mudar a vida daquele paciente. Mas temos os painéis expandidos também, quem prefere lançar a mão numa análise mais ampla, de genes que não têm tanta evidência, ou então outros tipos de síndrome de predisposição a câncer mais raras, que fogem daquele clássico, né? E também o timing é muito importante para ele trabalhar em oncologia, né? Então, existem painéis hoje que trazem um resultado mais rápido. Bom, quando a gente fala também dos genes, né, de cobertura de genes e genes associados, falando de mama hereditário aqui, nós temos genes com bastante conhecidos, bastante estudados, outros que vêm ganhando importância para os cânceres hereditários, como o PALB2, e genes com uma participação menor, mas também importantes para a testagem. Isso aqui eu trouxe um trabalho que é brasileiro, de 2022, que é bem interessante, tem um número grande de brasileiros testados, e aqui os genes com variantes patogênicas identificadas, só para a gente perceber que na nossa população, você veja que a participação não muda tanto do clássico da literatura. Então, BRCA1 aqui, nessa casuística, 26%, né, de participação. Veja que está batendo aqui com o classicamente reportado na literatura. BRCA2, obviamente, sempre uma participação importante. Ele coloca aqui a MUTYH, que não é um gene de relevância, mas é um gene que a gente encontra variantes patogênicas. E é interessante pensar que o painel ele vai encontrar achados que são patogênicos e que não têm necessariamente uma relação direta com o quadro daquele paciente. O PALB2, como a gente falou, veja que aqui essa participação é muito semelhante ao gráfico da esquerda. E aqui embaixo a gente vê um pouquinho também dos tipos de mutações, né? A gente tem as SNVs, né? Mutações pontuais que não são sinônimas, com uma participação importante, deleções levando a uma mudança do frame shift, né? De leitura, da matriz de leitura, uma participação importante. Temos muitas mutações in situ de splicing, né? Naquela relação de exon e intro, variantes que são nonsense, e tem outras alterações, que aí a gente entra dos indels, deleções em frame também. E aqui embaixo esse gráfico mostra mais as VUS, né, e onde elas aparecem.
Bom, falando de penetrância dos genes, isso é um dado importante também, né? A penetrância é quando a gente diz que aquele indivíduo é portador de uma variante num gene e qual é a chance que, de fato, o risco relativo de que ele desenvolva câncer ao longo da vida. Então, a gente geralmente divide genes que são estudados em genes de alta penetrância, ou seja, que tem um risco alto de desenvolver câncer, classicamente o TP53, PTEN, BRCA1, 2, CDH1 e STK11, outros moderados, né? E aqui eu vou fazer um parêntese em relação aos moderados, porque essas classificações, elas são muito dinâmicas e elas vão mudando conforme o conhecimento aumenta. E a gente tem também fatores e alelos mais comuns, polimórficos em alguns genes, que a gente considera com baixo risco, né? Ou risco, uma penetrância inferior. E tem também características que indicam ali uma proteção para câncer de mama, né? Como atividade física regular, a paridade, a idade jovem, a gestante que amamenta, falando do câncer de mama. E eu quero destacar o PALB2 aqui porque ele já recentemente mudou, né? Antigamente a gente considerava essa penetrância para rastreio de família, mas quando aquele indivíduo tinha uma história familiar, hoje a gente já discute que ele tem uma alta penetrância, a gente deve considerar o rastreio daquele paciente da família como de alto risco, né? Bom, então de genes acionáveis, pensando aqueles que a gente tem o que fazer, né? É, quando existe uma validade clínica, uma associação robusta de informações sobre a presença da variante e o risco, claro, de desenvolver câncer, né? E a utilidade clínica isso precisa se traduzir em medidas de intervenção, ah, que são medidas menos ou mais invasivas para reduzir o risco daquele paciente ou da família. Então, a gente tem uma utilidade clínica que ela varia dependendo dessa penetrância no gene. Então, genes de alta penetrância, a gente tem indicações mais fortes, né, tanto de tratamento, ou seja, são direcionadores também de tratamentos específicos, como variantes em BRCA1 e BRCA2, e salpingoforectomia, medidas redutoras mais invasivas, pacientes que são portadores de variante no APC patogênicas e a discussão da colectomia. Então, essas implicações, tanto para o paciente como para membros da família, elas são mais claras. Quando o risco é moderado, a gente vai adaptando essas indicações e implicações de acordo com, muitas vezes, esse histórico familiar, se ele é mais ou menos importante. Então, e tem os outros genes de penetrância mais baixa também. Entrando nos testes moleculares, então, a gente entende hoje em dia que eles são amplamente utilizados na prática clínica. A grande utilidade é exatamente identificar o indivíduo e as famílias em risco, e essa informação ser utilizada para rastrear outros membros da família, antes do desenvolvimento de câncer, obviamente, para instituir as medidas necessárias, prevenções, cirurgias redutoras de risco, terapias-alvo, quando for o caso. Em termos de tecnologia, a gente tem várias para sequenciamento de DNA e identificação de variações genéticas, desde as clássicas antigas, como o sequenciamento de sangue, o MLPA, que é voltado para as variantes do número de cópias, e os painéis NGS, que esse é o convencional, é o que todo mundo pede, e também evoluiu muito nos últimos anos para a detecção de variações de número de cópias com uma sensibilidade muito parecida às outras técnicas, e o RNA que a gente vai falar depois. Então, o sequenciamento NGS, para quem não está muito familiarizado com o passo a passo, ou fluxo de análise, a gente tem um pedido médico, existe uma suspeita clínica, a gente coleta a amostra daquele paciente, já falamos dos tipos diferentes de amostra, extrai-se o DNA, esse DNA é fragmentado no laboratório, então uma molécula de DNA ou várias moléculas ao mesmo tempo, elas são quebradas em fragmentos pequenos, mas todos de mesmo tamanho de sequência. E aí, dentro desse preparo, a gente usa uma captura de genes, um preparo de biblioteca. O que é isso, captura de genes? Então, são sondas das regiões de interesse para testagem. Então, aqui são sondas que vão se encaixar por complementaridade às sequências codificantes dos genes de predisposição a câncer.
E elas não vão se ligar em outros genes, outras regiões do DNA que não são do meu interesse para o teste. É, aqueles fragmentos com as suas sondas são então amplificados, ou seja, a gente aumenta o número de cópias daqueles pedacinhos de DNA. Depois que eu tiver um número de cópias grande de cada, como se fossem clones, né, de cada fragmento ou cada pecinha do DNA, sequenciamos todas essas pecinhas e eu gero arquivos digitalizados de computador, de bioinformática, com tamanho e quantidade vultosa, né? Então a gente precisa, depois de digitalizar essa informação, que esses arquivos passem por um pipeline de bioinformática. Então, vão ser preparados, né? Retiradas as chamadas do que o meu paciente tem, que são de baixa qualidade, são preparados por uma sequência de programas de computador até que eu tenha uma chamada de todas as variantes genéticas que o meu paciente apresenta naquela região estudada, ou seja, nos genes de predisposição ao câncer. Aí entra a parte de análise. Então, quando eu tenho uma lista das variantes chamadas, essas variantes serão analisadas por um time de geneticistas, especialistas, que vão entender quais têm relevância para o meu paciente e quais não têm, fazendo uma limpeza dessas variantes, selecionar as que têm relevância, e finalmente reportar o laudo final para o médico. As vantagens do sequenciamento de nova geração frente às metodologias antigas é a possibilidade de sequenciar tanto DNA como RNA, é, oferecer um nível de resolução de base de nucleotídeo único com uma cobertura muito maior do que o sequenciamento de Sanger por posição. Então, dessa forma, eu detecto genes associados a condições clínicas e variantes com uma confiabilidade maior. Quando eu chamar uma troca naquela posição, eu tenho ali uma significância estatística maior de que ela realmente existe. Então, é uma maior amplitude de sinal. A quantidade de DNA e RNA para processar isso tudo, ela é menor. Então, nanogramas já são suficientes, é uma coisa boa do NGS. A reprodutibilidade é muito grande e esses dados são digitalizados, são facilmente transferidos e analisados. Então, o médico, se ele quiser solicitar ao laboratório esses dados brutos, esses arquivos, ele mesmo pode, quando tem esse conhecimento, analisar as variantes do seu paciente. E que tipos de variantes? Como é que são essas mutações ao longo do DNA em que o teste precisa detectar? Então, elas são variadas, desde alterações pontuais, ou seja, a troca de uma base por outra, né, na sequência de DNA, e essa troca de uma base por outra, ela pode ter consequências diferentes, ela pode simplesmente trocar um aminoácido pelo outro, ou ela pode trocar o aminoácido daquela trinca onde está a base alterada, ao invés de trocar um aminoácido por outro, trocar por um códon de parada, né? Se a gente lembrar das variantes nonsense. Essa mutação pontual pode aparecer num sítio de splicing, ou seja, naquelas fronteiras entre exon e intron, tem posições que são mais conservadas evolutivamente, que participam do processo do splicing. É, é, Polimorfismos, né? Algumas variantes, elas têm uma frequência na população maior, né? Então, em geral, variantes polimórficas não estão associadas com síndromes raras, mas alguns polimorfismos podem ter relevância clínica, sim. As indels, né? Ou seja, a combinação de deleção de bases com inserção de outras bases, né? Podem levar há uma perda da matriz. Vamos lembrar que o DNA, o RNA mensageiro, ele é lido, traduzido sempre de três em três, ou seja, se eu deletei ou dupliquei bases que não são múltiplas de três, eu vou perder essa matriz de leitura. Tudo que vem à frente vai estar bagunçado, em geral, levando a uma perda daquele RNA mensageiro ou então uma proteína mais curtinha. E as copy number variations são aquelas deleções maiores, que envolvem partes de um gene, às vezes mais do que um gene. Então, nossos testes precisam detectar isso. Bom, eu identifiquei variantes genéticas. Aí o que que eu faço? Como é que o laboratório sabe quando tem impacto, quando não tem impacto? Então, nós temos classificações.
o Colégio Americano de Genética Médica, outras entidades importantes, como o ClinGen, elas têm critérios que são internacionais que usam múltiplas evidências para caracterizar uma mutação como impactante para a proteína ou não. Então, nós temos algoritmos de bioinformática que olham se aquela troca, aquela posição, ela é muito conservada, se a gente compara os humanos com outras espécies animais. A gente olha múltiplas bases de dados de pacientes que têm doenças genéticas e outras bases de dados de controles, indivíduos que são assintomáticos, para entender se aquela mutação aparece muito mais em indivíduos afetados por uma síndrome de predisposição a câncer, ou então mais em indivíduos assintomáticos, com uma frequência maior. É, então, a gente vai elencando essas evidências e combinando para chegar a um veredicto, né? Para dizer se aquela mutação, dentro dos critérios estabelecidos, onde ela está nessa gangorra? Mais para um lado patogênico, definitivamente, né? A patogênico, provavelmente patogênico, fica em cima do muro, que é o foco da nossa conversa principal hoje, ou para o lado de provavelmente benigna ou benigna. Então, essa classificação em 5 tiers é a classicamente utilizada, ela já sofreu alterações, aprimoramentos. Hoje a gente tem um peso que é colocado, uma ponderação no sistema bayesiano que entrega para você uma a estratificação melhor justamente das VUs. Então, esses novos critérios que vêm sendo implementados nos clássicos da ACMG já nos ajudam por si só a entender VUs como VUs mais quentes ou menos quentes, ou VUs com uma característica de benignidade maior. Mas, de qualquer forma, né, esses são, de uma maneira bem simplificada, os critérios, né? Quem pede teste genético já deve estar acostumado com esses critérios, né, com essas letrinhas e números, combinações que vão indicando critérios muito fortes para patogenicidade, né, muito fortes para benignidade, e aqueles que ficam mais intermediários, né, fortes e de suporte, né? E isso, mais uma vez, envolve uma série de características que vão desde do tipo da troca, conservação daquela posição, a diferença dos aminoácidos trocados em relação a características físico-químicas, polaridade. A gente tem softwares de computador que tentam trazer uma evidência a mais, a gente tem a literatura médica, né, pacientes mais portadores dessa variante do que controles ou vice-versa, ocorrência em familiares claramente com síndrome de predisposição ao câncer, e outros dados funcionais, ou seja, estudos laboratoriais que comprovam que quando aquela mutação está presente, ela impacta a proteína. Bom, depois dessa avaliação, a classificação da variante e a liberação do laudo, nós temos aí as possibilidades de resultado. Então, o teste ele pode ser positivo ou negativo, ou ele pode ser inconclusivo, que é aqui exatamente as VUS. Sendo positivo, a gente identificou uma variante que é patogênica ou provavelmente patogênica, isso também é uma dúvida comum, elas têm uma mesma implicação clínica para tomada de decisão, define risco, então essa informação é utilizada para tratamento daquele paciente e também para testagem de familiares em risco. Agora, claro, a gente tem que pensar qual é o critério que foi utilizado pelo laboratório. Hoje em dia, os laboratórios usam os mesmos critérios, isso melhorou bastante. A metodologia é robusta, né? Precisamos complementar esse achado com outro tipo de metodologia? Em geral, não, né? E a gente busca sempre a relação genótipo-fenótipo. Nós temos um exemplo de um laudo positivo, uma variante clássica do TP53, a R337H, é bastante comum no nosso meio. E uma vez identificada, a gente segue com uma canaleta diferenciada de rastreio desse paciente. Ou eu tenho aqui um outro tipo de laudo, com mais do que um achado. Nós temos uma deleção do BRCA1 envolvendo dois, na verdade, três exons, né, 4, 5 e o 6, ou seja, é uma variante patogênica em BRCA1, mas também, olha a R337H de novo aqui, para esse outro paciente, ou seja, dois genes diferentes
afetados. Então, a conduta de rastreio e tratamento, ela precisa levar em consideração os dois tipos de gene diferentes impactados, além de uma avulsa aqui em um gene com menor relevância para o caso. Já falamos aqui, teste positivo envolve manejo dos pacientes de alto risco. Falando de BRCA1, então eu tenho um risco absoluto bem definido agora. Eu tenho evidências para indicar, de repente, uma terapia para mama contralateral, pensar num risco para o homem, para câncer de mama, o risco para câncer de ovário, para câncer de próstata, é, a indicação, de novo, de tratamentos direcionados para a presença de mutação, como inibidor de PARP, e a identificação de familiares em alto risco, né? Esse aqui é o mesmo hidrograma que a gente já mostrou, levando em consideração critérios éticos, né? De pensar, ah, por exemplo, na testagem de indivíduos mais jovens, como a gente vê aqui, crianças que estão fora do risco de desenvolver câncer relacionado ao BRCA1 na infância. Então, a gente não testa indivíduos menores de idade que estão fora de risco, porque eles precisam participar dessa decisão. Ser testado ou não, não é algo claro e escrito na pedra. Isso depende da vontade da pessoa. Então, a gente direciona possibilidades de redução de risco e, obviamente, esse indivíduo que está sendo aconselhado tem que ter um mínimo de consciência sobre as repercussões para a sua vida, né? Teste negativo, então não encontrei nada. Puxa, acabou aí o problema, essa família, esse indivíduo, essa família está fora de risco. Não é assim, ele não exclui o alto risco, porque depende muito, de novo, do risco personalizado da história familiar e pessoal de câncer daquele indivíduo, além de entender se aquele painel genético ele tem a cobertura de ou a maior parte das possibilidades de variações genéticas, né? Um laudinho negativo aqui, a gente precisa entender o contexto do resultado negativo para o paciente. E, finalmente, a avulso, que é aqui o foco principal da conversa de hoje. Eu tenho ali variantes cujas informações e evidências não são suficientes para tirar de cima do muro. Ele não vai excluir o alto risco, mas também tampouco deve ser utilizado para uma tomada de decisão clínica. Acho que todo mundo já cansou de ouvir dizer isso, né? Que tem que ter uma cautela muito grande na interpretação daquele achado para o paciente, mas obviamente ele precisa ser customizado de novo, a depender da história da família. Então a gente tem um exemplo aqui com duas VUs, uma do BRCA1. Puxa, mas a BRCA1 é um gene muito importante, mas a gente tem que olhar as evidências que, em geral, os laboratórios trazem aqui, né? Ela aparece em controles, ela já foi reportada ou não na literatura científica, quais foram os critérios utilizados, né? Então, são dados que a gente precisa elencar aqui. Segundo a NCCN, então, essas variantes de significado incerto, esse impacto funcional não é conhecido, né? Elas são muito comuns, vocês vão perceber nos próximos slides que aparecem demais e quanto maior o número de genes analisados por um painel, maior o número das VUs reportadas, muitas vezes com impacto emocional para o paciente que pega aquele resultado, quando ele não foi bem preparado no aconselhamento genético pré-teste, né? Isso vai gerar uma ansiedade muito grande e, às vezes, mesmo com o aconselhamento pós-teste, o paciente não consegue esquecer aquela questão da VUS, e leva para a vida pessoal uma carga emocional muito grande. Vamos lembrar que 80 a 90% delas são benignas, ou provavelmente benignas, a gente é que ainda não sabe. Então, num futuro próximo, elas vão ser reclassificadas. E existe variabilidade interlaboratorial de interpretação. Então, conflitos, quando a gente entra no ClinVar, peguei o meu laudo, olhei a variante, entrei numa base de dados como o ClinVar, a gente vai entender que, puxa, tem um laboratório que considerou provavelmente patogênico e outro VUS. Quem está com a razão aqui? Depende. Então a gente vai entender, e mais uma vez, dentro do contexto pessoal e familiar do paciente, né? Ou seja, a história oncológica pessoal e familiar pode ser preponderante para indicar a conduta médica personalizada, né? O uso de metodologias ortogonais, o NCCN já fala sobre o sequenciamento de RNA.
é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro das suas limitações para trazer mais alguma luz em cima daquele caso. Laboratórios devem oferecer um sistema automatizado de reclassificação. Sim, os laboratórios fazem isso, os laboratórios bons olham a sua base inteira de variantes e, periodicamente, comparam com a literatura médica e com os bancos de dados, como o ClinGen, como o ClinVar, para entender se aquela variante sofreu uma reclassificação e, ao identificar isso, e confirmar essa reclassificação, contactar o médico e o paciente para que ele volte numa consulta e tenha a oportunidade de mudar o seu plano de redução de risco, né? Então, e o médico assistente do outro lado, fora do laboratório, tem essa obrigação de acionar o seu paciente e convocá-lo para uma reclassificação. O NCCN fala de uma revisão a cada 3, 5 anos, aí uma revisão do próprio paciente, ele pode buscar o laboratório e perguntar, mas como a maioria dos laboratórios, os bons têm essa reclassificação automatizada, isso traz um grau de tranquilidade, né, para o paciente e para o médico. Essa aqui é interessante, são duas publicações que mostram painéis com conteúdo de gene diferentes e a porcentagem de pacientes afetados ou com VUS identificadas. Então, paciente, um painel de 42 genes entrega 88% dos pacientes com alguma VUS. Agora, se eu testo um painel mais direcionado para mama ovário, aqui, com 25 genes, o número de VUS ele já reduz para 40% dos pacientes. Então, isso a gente tem que pensar, né? Dentro daquela proposta de nem sempre mais é mais, né? Muitas vezes menos é mais, em termos de repercussão para o paciente. Aqui tem mais duas publicações, é um painel de 94 genes, esse aqui é um número mais próximo do que os laboratórios hoje em dia oferecem. A gente tem aí quase 80% dos pacientes com alguma VUS detectada, e já um painel menor, esse índice de identificação cai para menos de 50%, né? Aqui é interessante quando a gente olha grandes bases de dados, né? E o número de VUS. Então, variantes que a gente não tem certeza, quando comparadas àquelas que são benignas e as patogênicas, veja que o número dessas VUS ele é muito maior, né? Tem aqui mais de 1 milhão de variantes e os genes impactados por VUS também são muitos, né? Com múltiplas condições e muitos laboratórios ou submetentes, né? Seja um laboratório clínico, um laboratório de pesquisa. Então, todo mundo identifica as VUS. E quando a gente quebra por genes, a gente percebe que o impacto das VUS ele é muito grande. Então, falando de BRCA2, em grandes bases de dados, esse aqui está até, acredito, desatualizado, esse número ele já cresceu, mas a gente tem aqui patogênicas e provavelmente patogênicas, e olha o número das VUS, né? Ele é muito grande, ele é mais próximo das provavelmente benignas, né? E benignas. Então, e mesmo que a gente considere que a maior parte dessas VUS ela vai mudar aqui para a direita, né? Mas as VUS elas têm uma grande impacto, uma grande prevalência, né? Aqui tem alguns exemplos de bancos de dados que a gente utiliza, que são curados, muitos por experts. Hoje em dia a gente tem os VCEPs direcionados para cada gene, então pega genes como o CDH1, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esses experts são grandes centros de pesquisa, pesquisadores com experiência naquela condição clínica e que curam, fazem uma curagem dessas variantes e colocam o seu carimbinho. Então, quando uma variante aparecer no ClinVar e ela tem ali um carimbinho de experts, tem um número de estrelinhas a mais, isso traz um grau de confiança maior, né? A gente tem outras entidades, né? Tem outras plataformas que o médico pode usar para ele mesmo lançar a mão e ter autonomia para olhar aquela variante. Tem o Varsome, Franklin, né? Sem fazer propaganda de nenhuma delas, que a gente acaba não utilizando na prática do laboratório, mas são opções sem custo para o médico olhar aquela variante ele mesmo. Então, como é que a gente maneja? Já falamos aqui do aconselhamento genético pré e pós-teste. O pós-teste aqui, claro, é muito importante. Avaliar o impacto psicológico para o paciente, né? Ele tem uma VUS, mas calma, né? Não é o fim do mundo. Acompanhar essas reclassificações futuras de variantes e o cuidado para não sair testando parentes, a não ser que você tenha um contexto de pesquisa, você precise de uma co-segregação, tenha mais alguma evidência para personalizar esse rastreio, tá bom?
E, mais uma vez, aqui a mensagem em vermelho: as VUS não devem ditar condutas clínicas, a não ser que a gente tenha outras evidências. Então, tem publicações que já exploraram muito esse manejo, né? Então, a gente revisa a história do paciente, clínica, oncológica, história familiar, a gente vai de novo atrás de dados funcionais, da literatura mais recente. Eu posso segregar essas VUs dentro de VUs que são mais suspeitas, né? Altamente suspeitas dentro de um contexto pessoal e familiar, e posso discutir um manejo multidisciplinar no meu time, né, ali no nosso serviço de oncologia, de acordo com esse contexto. Ou então outras que são dentro de um contexto de história pessoal positiva, mas não tão altamente suspeitas. Eu posso pensar num follow-up mais ativo, mais customizado para aquela situação. Ou VUS que tem pouca relevância, pouca acionabilidade, a gente não vai perder tempo. Claro que a gente não esquece que ela existe, mas a gente vai deixar ela numa prateleira com menor importância. E a reclassificação das VUs, né, a gente já falou aqui que 80, 90% delas vai cair de prateleira para as benignas ou provavelmente benignas, né? Mas esses métodos de utilização para classificar uma VUS dependem muito também do tipo da VUS, né? A gente precisa pensar no contexto daquela variante para o próprio gene. O primeiro mecanismo, né, molecular daquela troca, o que que ele leva? Uma perda de função, um ganho de função. A gente tem que pensar na função principal do gene no contexto oncológico. É um gene supressor de tumor, é um oncogene, um mecanismo genético de doença, e é coisas que a gente já falou aqui de frequência populacional, dados da literatura, preditores in silico, então uma série de informações que a gente tenta levantar para reclassificar uma VUS. Esse aqui é um estudo interessante também, 1,6 milhões de testes genéticos para câncer hereditários, com 7,7% de VUS identificadas sendo reclassificadas. Neste universo, mais de 90% delas, em 1,17 anos, caíram para benignas ou provavelmente benignas. Agora, 8,7% delas, em quase 2 anos de média, foram reclassificadas para patogênicas ou provavelmente patogênicas. Então, veja que é muito importante fazer o follow-up dessas mudanças da reclassificação. E aqui a gente tem mais dados sobre o tipo de gene, né? Se eu pegar o BRCA1, veja que o BRCA1 tem uma quantidade de upgrades aqui, que é a barrinha vermelha, maior até do que outros genes dessa casuística. Então, ele teve ali um número considerável de VUS que viraram patogênicas ou provavelmente patogênicas. E a barrinha azul, ela mostra os downgrades. Então, aqueles genes, o próprio BRCA1 teve uma boa parte das suas variantes que caiu, né? De classificação nessa casuística. Olha o PITEM aqui também com uma relevância importante de reclassificação, TP53. Vamos falar um pouquinho agora das outras ferramentas para mudar uma VUS, o que que a gente consegue lançar a mão na nossa prática clínica. E uma delas é o sequenciamento de RNA, né? A gente tem uma parceria com um laboratório americano que se chama Ambry, que oferece essa possibilidade de reclassificação. A gente já falou aqui que mudar a variante de classificação tem um impacto muito importante para esse manejo clínico, né? Para direcionar um tratamento de um paciente, ele vai receber uma terapia-alvo ou não, eu vou mudar o meu perfil de investigação e rastreio. Então, ter uma possibilidade de mudar é bastante interessante. A gente falou muito já de publicações de VUS, mas eu acho esse gráfico interessante, dados do ClinVar de 2015 até 2020, que estão aqui, obviamente, desatualizados, mas para a gente ter uma ideia da o aumento de VUS aqui no gráfico da parte cinza, né, da curva cinza, em relação ao número de variantes que são patogênicas, provavelmente patogênicas, benignas e provavelmente benignas. Então, conforme eu investigo mais, rastreio a população, o número de VUS ele explode. Então, ele é um problema real e crescente. Essa aqui também é um trabalho que eu acho bem legal, que ele já é um pouco antigo, mas ele continua atual na proposta, né? É uma visão estratégica de fomento de saúde, né? Baseado na genômica. O que que a genômica vai trazer para a gente, né?
Então, testar os indivíduos de maneira massiva na população, que a gente espera que vai acontecer no futuro, vai trazer uma série de benefícios, alguns pontos de preocupação, mas um dos pontos que ele destaca é praticamente tornar esse termo de VUS, de variante de significado clínico, obsoleto mais ou menos até 2030. Não sei se a gente vai chegar em 2030 já com o fim, com a morte das VUS, por tê-las já identificado, né? Mas certamente a importância que elas têm hoje vai reduzir muito no futuro, com mais conhecimento da implicação, com possibilidades de testagem, de testes funcionais mais próximos da realidade clínica, bancos de dados mais robustos. Então, você veja que é uma engrenagem que o conhecimento genômico aplicado no sistema de saúde e o conhecimento genômico da área básica de ciência, ele abastece um ao outro, e essa engrenagem traz informações importantes para o dia a dia de clínica. Vamos falar então dessas ferramentas, né? O RNA. Essa é uma publicação da Embry, né, do Rashid Karan, que é o nosso colega brasileiro da Embry, e aqui de 2019, veja que eles fizeram essa comparação em 64 indivíduos, né, com câncer, uma testagem pré de DNA, né, e as variantes identificadas, a gente vê aqui essa barrinha marrom de VUS, né, e algumas variantes provavelmente patogênicas, e após o implemento do sequenciamento de RNA, veja como as VUS foram extremamente reduzidas, né? A gente aumentou o número de variantes provavelmente benignas, mas também aumentou nessa casuística aqui o número de variantes provavelmente patogênicas. Então teve uma implicação, né? Quando a gente pensa aqui no tipo específico de doença, nessa casuística, o HBOC, né, o câncer de mama ovário hereditário, veja que o pré-uso do RNA como tinha um número muito grande de VUS, e esse número de VUS nessa casuística despencou, né? Aqui é câncer gástrico hereditário e a síndrome de Lynch. Todas essas três modalidades de câncer e síndrome de predisposição tiveram impactos pós a aplicação do RNA. Aqui a gente tem uma outra publicação importante, com 43 mil pacientes que foram testados. Então, só para a gente entender a ideia aqui, eu tenho a amostra do meu paciente, ela segue para uma avaliação de DNA convencional, um painel genético convencional, e eu reservo aqui um outro tubinho para fazer o sequenciamento do RNA. Os primeiros dados de sequenciamento de RNA me entregam alguma chamada de RNA que precisa de interpretação ou nenhuma chamada. Se não tiver nenhuma chamada diferente no RNA, a gente fica com o dado do DNA sozinho. Agora, se eu tenho uma chamada diferente de RNA, indicando uma alteração, com a associação de uma variante também identificada no DNA, eu posso usar uma outra metodologia, que no caso PCR em tempo real, o RT-PCR, para bater com o resultado de DNA e soltar um laudo integrado. Ou seja, aquela variante do DNA foi testada pelo RNA e confirmou impacto na expressão do gene. Ou seja, se era uma variante de significado indeterminado, agora com esse dado a mais, eu consigo tirar ela de cima do muro. E a proposta desse tipo de teste é justamente essa. Essa mesma publicação mostrou aqui, veja a redução de VUS, né? O VUS aqui, no caso, foi representado como vermelhinho, ele reduziu de 47% para 14%, né? E essa publicação mostrou que esse tipo de técnica foi especialmente importante para aquelas VUS em região de splicing. E isso a gente tem percebido na nossa prática lá no laboratório, que aquelas posições intrônicas entre mais 3 ou mais 5 variantes intrônicas além de 10 posições depois do exon, né? Grandes duplicações ocorrendo em tandem em sequência codificante, são exemplos que se beneficiariam da análise do RNA. Então, claro, ele é mais assertivo para esse tipo de variante. Olha que interessante esses dados do mesmo estudo. Falando dos testes de genes cobertos por RNA, pré-testagem, a gente tinha 332 VUS que caíram. Olha, das 332, 244 viraram provavelmente benignas, né?
uma pequena parte já virou benigna direto, e teve uma bela mordida aqui das VUS que virou provavelmente patogênica, né? Então, como a gente conseguiu reduzir? Falando de BRCA1 e BRCA2 especificamente, de 33 VUS nesses genes, a gente jogou uma parte aqui para as provavelmente patogênicas, né? Olha aqui outro dado interessante: testes negativos de DNA, inicialmente com nenhuma variante, também alguns acabaram virando provavelmente patogênicos ou patogênicos porque tinham variantes intrônicas, fora do olhar do teste de DNA convencional. Para a gente entrar para o final da aula, vamos falar um pouquinho de outras ferramentas aqui, mais num contexto de pesquisa. A gente chama essas análises ensaios multiplexados, os MAVs. Eles são entendidos como estudos de sequenciamento genômico de alto rendimento, que são desenhados para entender o impacto de alguma alteração, de uma ou mais ao mesmo tempo, na função proteica. Então, alguns estudos que eles chamam de saturação genômica, eu pego um DNA, insiro variantes genéticas e estudo, insiro essas variantes por técnicas como CRISPR-Cas9, né, de edição genômica, introduzo variantes missenses e depois eu olho o resultado na expressão da proteína, né? Vejo o que aconteceu. Então, aqui tem já, esse aqui é um estudo bem interessante de variantes de BRCA1, que trouxe evidências adicionais para a classificação de VUS. Ele resolveu uma boa parte dessas VUS. Claro que isso aqui precisa de uma validação rigorosa do impacto clínico, a gente precisa de mais informações, mas é uma outra alternativa para tentar direcionar variantes, né, que a gente não sabe o que fazer. No futuro, talvez isso esteja mais próximo da realidade clínica. Então, o que é que o CRISPR-Cas9 faz? Ele quebra o DNA, eu posso inserir aqui, fazendo um knock-in, né, uma variante pontual, algumas sequências, posso inserir, ou então deletar uma parte, entender o que que isso traduz de repercussão na proteína, né? Então a gente desenha esses RNAs, a gente cria bibliotecas de HDR, faz transfecção de plasmídios com essas alterações num DNA modelo, depois analiso a interpretação do resultado e classifico as variantes. Essa aqui é a publicação já um pouco antiga, mas Closing the Gap, né? Então a gente pega BRCA1, TP53 e PTEN e olha variantes de significado indeterminado, né? Através dessas técnicas multiplexadas, vejo a evidência funcional e aí, rigorosamente, a gente tenta aplicar isso na clínica. Lembrando que ainda essa informação ela muito no contexto de pesquisa, a gente não tem uma validação desses achados, mas esse trabalho aqui é, estudou 324 VUS, né? E trouxe aqui alguma evidência sobre elas, né? A abordagem multiômica, né, que eles chamam aqui de Patient for Life, então a gente faz estudos semelhantes, né? Em alguns laboratórios começam a usar isso na prática, com estudos funcionais, e eu uso bancos de dados que deixam os dados daquele paciente para fazer um follow-up contínuo. Então, se aquelas variantes mudarem, ou a combinação daquelas variantes mudarem, mesmo que do ponto de vista só de DNA ou ponto de vista funcional, a gente vai segregando a população em relação a riscos, né? Esse aqui é o mesmo estudo, né, que mostrou essa abordagem para os três genes que a gente comentou, e olha que interessante. Esses dados funcionais em cima daquelas mais de 300 variantes trouxeram reclassificação em 49% das VUS de BRCA1, 70% das de TP53 e 15% das de PTEN. Então, a gente precisa esperar os próximos passos desses estudos. Para fechar a aula, pessoal, o tempo está acabando aqui, falar um pouquinho dos painéis de especialistas. A gente já falou aqui dos VICEPs, né? Eu queria mostrar dados do CDH1, né, com risco para câncer de mama, câncer gástrico hereditário. É, então a gente tem, o CDH1 aqui é um exemplo, mas a gente tem para vários outros genes, ah, reuniões periódicas de centros de pesquisa, de pesquisadores que estudam aqueles genes com um número grande de pacientes, de famílias, eles têm ali vamos dizer que a classificação dos experts ela é mais importante do que um laboratório convencional, vamos dizer assim. Então, ter uma reclassificação, ter um contato desses experts para trazer um carimbinho, isso melhora bastante a assertividade da classificação.
Então, aqui é uma comparação do CDH1 de variantes classificadas originalmente no ClinVar, que a gente vê aqui em cima, e depois da estrelinha, né, do VCEP para o CDH1. Então, veja, a gente tinha 37 variantes conflituosas de classificação entre laboratórios que submetem ao ClinVar, 15 VUS, e olha como a coisa mudou. Das conflituosas, olha como isso reduziu, né? A maioria virou benigna, ou provavelmente benigna, as VUS também, né? Uma parte das conflituosas entraram aqui em provavelmente patogênica e patogênica, mas olha como as VUS, de 15 VUS caíram para uma. Então, usar a informação dos VCEPs é muito importante. Então, olha o impacto de novo aqui: 47% de variantes de CDH1, pré-curagem do VCEP, a gente tinha uma importância, né? E aí depois 88% dessas variantes passaram de VUS para não VUS, tiveram outras classificações. Isso aqui é só o teste de RNA, né? Os genes que ele geralmente avalia, é um painel de 91 genes. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, a gente fala depois. Aqui um caso real de reclassificação colocando o RNA. Então a gente tinha duas variantes em PALB2 que eram VUS, né, que a gente não conseguia dizer, e que depois de aplicado o sequenciamento de RNA, a gente subiu a classificação em uma variante na posição mais 5, intrônica, próxima à região de splicing. Essa mostrou impacto no RNA. Já a segunda variante, que era a VUS, não mostrou impacto. Então, o laudo daquele paciente ele foi reclassificado. Era um laudo com duas VUS, era um laudo incerto, de impacto incerto, ele virou positivo. Lembrando de novo, a gente acaba fazendo esse teste reflexo no nosso laboratório, toda vez que um painel for encontrar uma VUS que estiver dentro das regiões intrônicas que são previamente definidas, tiver um gene relacionado ao quadro clínico, a informação do Splice AI, que é um dos critérios de impacto de splicing, ele tiver ali uma pontuação importante, a gente faz a testagem de RNA automaticamente sem nenhum valor, tá? Benefícios, então, 70% das VUS envolvendo splicing, tá? Não são todas as VUS missenses, elas foram reclassificadas. Um em cada 50 indivíduos com variante patogênica e provavelmente patogênica teria sido perdido sem o RNA. Então, mais ou menos 1,3% de todas as variantes patogênicas são deep intronic, ou seja, fora do olho do teste de DNA convencional, né? Então, mais ou menos uma a cada 950 indivíduos a gente encontra essas deep intronics. Claro que tem limitações, então está muito restrito ainda às variantes de splice, né? Depende das informações de outras metodologias como RT-PCR, né? É, tem dificuldade em quantificar transcritos que são pouco abundantes, isso tem, é verdade, impacto, né? E algumas variantes são fora do range de alcance do teste. Então, pessoal, quais são as conclusões da conversa das ruas? Identificar casos, indicação ou não de realizar teste genético das famílias, o que a gente já faz rotineiramente, aconselhamento genético de pré e pós-teste, interpretação adequada dos resultados de reclassificação de variantes, e manejo e segmento adequado dessas variantes das VUS, né, de significado clínico indeterminado, e utilização dessas novas estratégias de reclassificação. Vou parar por aqui, eu vou parar de compartilhar. Muito obrigado, Dr. Wagner Baratella, pela aula. Nossa, foi uma aula muito interessante sobre o manejo, né, das variantes de significado clínico indeterminado, que é um dos calcanhares, né, de Aquiles que nós temos no dia a dia, né, quem faz o ambulatório com oncogenética, né, é frequente a gente encontrar as variantes de significado indeterminado nos resultados dos nossos painéis, né? Então acho que o Dr. Wagner ele trouxe aqui, né, ah, um tema muito importante que faz parte do nosso dia a dia. Bom, Dr. Wagner, eu gostaria, infelizmente o nosso tempo, né, terminou,
mas eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui no LA Get, né? É sempre um prazer ouvir você, né, que está aí no dia a dia do laboratório, né, num grande laboratório, né, com essas questões. Então, ouvir você falando sobre o que você faz no dia a dia, né, é muito bom. Bom, gostaria de agradecer a todos a participação, gostaria de agradecer a equipe técnica, gostaria de agradecer a nossa intérprete, gostaria de agradecer ao apoio do Grupo Fleury, né, o Laboratório Genes Genomics, tá, por apoio. E, então, muito obrigado mais uma vez, Wagner, e até a próxima a todos. Até mais. Tchau, Eu que pessoal. agradeço, pessoal. Um abraço.